Então, estamos aqui hoje, mais uma vez, hoje super animados também, porque nós estamos fazendo nosso primeiro ao vivo, o nosso primeiro café virtual, como disse o nosso convidado especial de hoje. E o nosso convidado, uma pessoa muito querida por mim, que muitas pessoas já conhecem, que é essa pessoa que está ao meu lado, que é o Carmine de Mambro. Mas como vocês já sabem, eu prefiro que meus convidados se apresentem, que eles falam sempre melhor de si do que eu possa falar. E é tão difícil falar da gente, nossa, vai ficar muito bravo dessa história de você não colocar o Borges. Mas Carmen Borges de Mambro, minha família é toda aqui de Araxá, meus irmãos todos vivem aqui em Araxá. Eu tenho 5 irmãos, 4 irmãs e um irmão. E somos da década de 70, né? Não precisa entrar nesse detalhe. Não precisa. E é isso, meu nome é de origem italiana, meu pai também chamava Carmine. Eu tenho a impressão que o meu nome seria diferente. O planejamento lá em casa não era para ser Carmine, porque já tinha um primo meu, um primo primeiro que chamava Carmine, meu pai que chamava Carmine, mas aí eu nasci no aniversário do meu pai. Entendi. Então não tive como ter outro nome. Que não fosse e por cabalisticamente ainda, é o aniversário da minha avó, mãe dele, do meu pai e eu no mesmo dia. Então, três gerações no mesmo dia. 3 gerações no mesmo dia. Primeira correção que eu vou fazer é que eu pronunciei seu nome errado. Carmine. Né? É Carmine. Acho que todo mundo chama de Carmine. Pouquíssimas pessoas me chamam do nome correto, porque por não ter o acento, né, da paroxítona ser acentuada, todo mundo acaba chamando de Carmine. Então é Carmine. Carmine. Parece o Carmine, parece que vai chegar uma pessoa de 2 metros, né? Carmine, sai um mini, pequenininho. Legal, tá associado, mas agora é Carmine. Carmine. Nome correto. Mas você trabalha na área da saúde. Quase todo mundo sabe, mas tem pessoas que não sabem qual que é a sua profissão, o que você exerce. Nossa, minha profissão. Na verdade, eu tenho mais de uma profissão. Eu sou professor também, eu sou professor de inglês desde os meus 16 anos. Isso é muito bom. Muito bom, eu adoro ser professor. E trabalho na área de saúde também, sou dentista, faço implante, cirurgia, diagnóstico, DTM, estética, faço graça às vezes. Muita graça. É importante, eu queria que você falasse um pouquinho do DTM. O que é o DTM? Nossa, e a DTM é uma disfunção da nossa ATM. A nossa ATM, né, que é a articulação que a gente usa para mastigar, a DTM é uma disfunção. A gente está usando a mandíbula de uma forma incorreta. E as DTM são muito relacionadas ao bruxismo e ao apertamento, que são doenças de comportamento. E principalmente depois da pandemia, teve um surto de pessoas com uma crise de bruxismo, com dor na articulação. Então acentuou o problema. Acentuou por ser ligado ao estresse, à ansiedade, né? E a gente ficou todo mundo trancado naquele estresse danado. Aumentou demais a procura por soluções para DTM. Inclusive, eu ia contar para vocês, foi assim que eu fui parar no consultório do Carmine. Foi assim que nós conhecemos, exatamente. Que eu fiz uma arte muito boa, que foi quebrar meu dente na raiz. Exatamente. Era para fazer uma coisa bem feita, né? Não vou só trincar um dente. Pra que você possa ir para a raiz do problema? Mas então, é isso, DTM tem sido assim, pode dizer até uma pandemia, porque parece que todo mundo está tendo algum grau ou outro de bruxismo, ou de apertamento, ou de ter alguma... a gente chama de mania, mas é uma vontade incontrolável de mexer a boca. Isso pode ser por várias maneiras. Pode ser apertando o dente, pode ser rangendo o dente de noite, pode ser roendo a unha, comendo o cantinho da unha, mastigando o lábio, mordendo na bochecha. Tem gente que pega um matinho e coloca na boca, tem gente que rói unha, tem gente que coloca uma caneta na boca. Então são várias maneiras. E até hoje tem alguns professores que até conseguem relacionar a vontade de mastigar também. Então pode estar até relacionado até o sobrepeso da pessoa por mastigar muito. Vontade incontrolável de mexer a boca. Gente, é muito assim, interessante, porque ninguém associa. Quando eu fui parar no seu consultório, eu achava que o bruxismo era ranger os dentes, que era algo que eu fazia, né? Que todo você já notava que fazia? Todo mundo falava, você range os dentes à noite, mas eu achava que era só à noite. Então, quando eu fui, você me fez olhar para mim e perceber que eu fazia isso de várias outras formas, como você citou agora. Mas fazia. Então, às vezes fica tenso e faz aquela tensão nos dentes, né? Então, eu tinha essa questão também. Uma outra coisa que eu estudei o Carmine. Apesar de estar com ele no consultório algumas vezes, eu fiz um estudo. Você fez uma apresentação numa pós que eu achei super interessante, que é o cuidado da gestante
né, relacionada à questão odontológica, que muitas pessoas acham que não precisa ter esse cuidado. Nosso café está chegando, Carminha. Eba! Nossa, que lindo no nosso café. Ai, que maravilha. Gente, é só para passar vontade um pouquinho, olha que delícia. Tá? Olha que drink lindo. Bonito. Eu vou virar para lá, para todo mundo ver. Olha que lindeza. E o capricho, o carinho que eles têm nos servir e nos atender aqui na Grão Café. A gente não tinha falado que a gente está no Grão Café. Ó. É o ponto mais importante. Olha que eu legal. acho que todas as vezes que eu venho para cá, eu fico tão emocionada que eu esqueço de contar onde eu estou. Nós estamos na Grão Café, muito bem recebidas pela Seija e toda a sua equipe. A Lu sempre me aguenta aqui, feliz, que é o mais importante. Muito obrigada, Lu. Imagina. E, gente, o cheiro aqui tá maravilhoso. Tá. O Carmine demorou, nem demorou a começar a nossa primeira live, né? Porque o Carmine estava muito emocionado com tantos sabores. Ele achou difícil fazer uma escolha, tá? Mas está aqui a escolha. Espero que vocês se devam chegar um pouquinho para cá, para todo mundo ver o que você está saboreando aí. Que delícia. Olha que lindo, gente, a bebida que ele escolheu. Silvéria, mas você estava me falando, me perguntando a respeito da minha pós. Bom, eu fiz uma pós, uma especialização em saúde da família, e aí a gente fez uma abordagem de como que a gente poderia trabalhar com gestantes na saúde da família. Porque a gente acabou identificando que quando a gestante faz o pré-natal, né, com o médico, nunca é mencionado a necessidade do cuidado da boca do nenê. Né? E, além disso, cuidar da boca da mãe antes dela ganhar o nenê. Sim. Porque a primeira contaminação que o nenê tem de bactéria vem da mãe. Ah, sim. Então, quando a gente controla porque a doença cárie ela é uma doença infecciosa e ela é transmitida. Então, quando a gente consegue controlar isso na mãe, o risco da criança ter cárie é bem reduzido. Então, a gente, na época lá da pós-graduação, a gente fez um pré-natal odontológico, que era incluir alguns protocolos de atendimento para a gestante durante o protocolo, durante o acompanhamento gestacional, incluindo também o tratamento odontológico da mãe e passando as informações de como cuidar da boca do neném e até ele ter a primeira erupção dentária. Então, a gestante já saía, né, da nossa unidade lá da saúde da família com um protocolo de atendimento também para gestante odontológico. Era muito interessante. Eu até queria trabalhar com isso mais hoje em dia, mas hoje, como eu vou mais para a área de cirurgia, de DTM, implante, acabou que eu não trabalho tanto mais assim com gestante. Trabalho com criança, com nenenzinho recém-nascido. Recém-nascido. E muitas mães acham que também não precisa ter o cuidado, né? E assim, porque a gente fica pensando, quando tem algum problema odontológico, a gente pensa em cárie, né, uma fratura de menino, mas menino, tem crianças, né, bebezinhos que já nascem com dente, tem bebezinho que nasce com a língua presa, né, com a gente chama de anquiloglosia, que é a língua fica presa no assoalho da boca, e o neném não consegue mamar. A respiração também é comprometida, sim. E são coisas assim que eu acho que poucas pessoas têm informação, porque eu confesso que eu estou aprendendo muito com você aqui agora. Que bacana. Eu espero que vocês também estejam Eu já aprendi muito com ela, fazendo um monte de perguntas sim e não para ela. Porque essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Por que todo dentista insiste em conversar com a gente quando a gente não tem como falar? Eu já fiz essa pergunta para mim várias vezes e acho que é algo até incontrolável. Eu não sei se é pior a gente perguntar ou se a gente ficar calado. Você me responde como paciente. Se o dentista ficasse calado o tempo inteiro, não fica uma situação muito ruim? Porque a gente fica muito perto do paciente, sem falar nada, não sei. É você fazer as perguntas e querer que a gente responda. Não, mas eu sou especialista em pergunta de sim ou não, que você pode responder com Sabe? Então você fica naquela situação e fala, por que ele faz isso? Esse aqui é o pior, gente. Ele fala o tempo inteiro. Quando ele não está falando, ele está cantando. Aí eu não sei o que é pior. Mas tá tudo bem. Não, eu canto bem, gente. E ele ainda fala assim, não tá doendo não, né? A gente tá lá quase desmaiando. Ele fala, não tá, porque esse procedimento não dói. Sabe? Então nós já tivemos alguns problemas de convivência. Comigo já sanamos esses problemas. Eu vou falar aqui diante de vocês que só teoricamente sim, mas vai dar continuidade.
Mas tem muitas outras coisas que eu quero te perguntar, porque, como te falei, que eu fiz umas pesquisas, você exerce muitas outras profissões, eu não sei se essas profissões são por hobby, qual a intenção, mas você é muito dinâmico. Sim. E eu queria que você contasse, primeiro, que eu acho que muita gente não sabe, que você já foi apresentador. Olha a ousadia. Eu já fui. Nossa, Mafalda, eu já fui, Mafalda. Entrevistar um apresentador. Eu acho que nós duas temos juízo. Silvéria, eu vou te contar isso. Aqui em Araxá tem, na verdade eu não sei nem se tem ainda a TV Sintonia. Eu acho que não existe mais. Tem mais não. Eu trabalhei na TV Sintonia durante 5 anos fazendo um programa que chamava Papo Galera. E era um programa, meio que uma revista digital, a gente fazia entrevistas com todo mundo, toda celebridade que aparecia em Araxá, todo evento que tinha, ou esportivo, ou evento cultural, ou às vezes até alguma coisa relacionada à escola. Sim, eu me lembro de um programa onde tinha alguma coisa a gente ia. Eu cheguei a cobrir, tipo, feira de ciências no Colégio Dom Bosco, no Colégio São Domingos, porque a gente falava, não, tem que achar uma pauta. O que está acontecendo em Araxá essa semana? E a gente sempre bolava um programa porque o programa era semanal. Sim. E era um programa de 1 hora. Nossa, e um programa de 1 hora para achar assunto. Então a gente acabava pegando assuntos mais variados possíveis. Mas isso era bom, porque a gente acaba aprendendo muita coisa que às vezes não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Então te dá a oportunidade de ampliar seus conhecimentos. E foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de entrevistar muita celebridade, por exemplo, assim, da nossa época, mais ou menos. Mas assim, cheguei a entrevistar Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Chitãozinho Chororó, Banda Skank, um monte de gente legal. Isso foi muito bom. E você é uma pessoa muito aberta, né? Você é muito comunicativo. Sim. Isso aí é uma característica. Não sei se isso é bom ou ruim. É bom, a gente tem que olhar para as nossas características como coisas positivas. Mas esse também não foi o único programa que você teve. Não, também apresentei um programa em Uberaba, que chamava Se Liga. Por 2 anos também. Então eu fiquei 7 anos. No mesmo estilo de programa? No mesmo estilo. Só que esse programa que tinha em Uberaba Se Liga, além de ter uma parte, que era essa parte da rua, tinha também um auditório. Sim. Então tinha uma interação ao vivo durante o programa e tinha as matérias que a gente fazia durante a semana. Nossa, mas é muito diversificado. Sim. Aí nós saímos aqui. E eu já era dentista nessa época. Eu era dentista e apresentador. E mais outras coisas. Mas também. Tem uma também que eu sei que você era, além de dentista, apresentador, DJ. Eu fui DJ também. eu, na verdade, eu ainda sou DJ para amigos, sabe? Porque a gente vai ficando com uma certa idade, eu fiquei com um pouco de preguiça de sair de casa. Então, que para ser DJ, você tem que ir na festa. E eu não estava afim de ir na festa. Nem sempre você queria. Eu queria só mexer com a música, mas a festa mesmo, ficar a noite inteira. Se fosse online, para você era bom, né? Fazer home office de festa, DJ home ótimo. Mas foi uma fase muito boa também. Quando a gente é mais novo e tem mais energia, você consegue fazer isso. Né? Eu conseguia conciliar as coisas. E eu não acho sei como, que tudo mas também tem seu momento. Né? Aquele momento foi uma oportunidade, você aproveitou e traz o conhecimento. Isso é bom. Como você perguntou se era um hobby, na verdade não era uma paixão. A coisa que eu mais gosto é música. Eu acho que eu ouço música o dia inteiro. E era uma forma, como eu não aprendi a tocar nada, não tive nenhuma habilidade para tocar um violão, um piano, eu falei, eu vou começar a misturar a música da galera, que é mais fácil. Porque aí você usa a tecnologia, você usa um pouco da sua sensibilidade musical e um pouco de técnica, acaba saindo um serviço bacana. E sai. Né? Nunca tive oportunidade. E aquele negócio, você fazendo uma coisa que você gosta, né? Sim. No mínimo você vai agradar você mesmo. É o que eu sempre penso. Alguém tem que, pelo menos uma pessoa tem que estar feliz. Você vai ficar feliz. Pelo menos uma pessoa tem que estar feliz. Sim. Então muita gente até pergunta, não, se você é Mafalda nesse movimento, vocês estão ganhando alguma coisa? A gente está ganhando algo que ninguém tem noção, que é conhecimento, é experiência. Sim. Então a gente vai junto com as histórias das pessoas com as quais a gente entrevista, nós vamos aprendendo e vamos melhorando também como pessoa, né? Porque tem muitas coisas legais que são ditas. E Carmen, nesse processo todo, em todas essas aventuras, eu falo aventuras porque também aventuras e possibilidades, você criou para a sua vida, sempre tem o inusitado. Que seria algo inusitado que aconteceu? Inusitado? Ou engraçado, ou diferente. Em qual das profissões? Nossa, pode contar de todos? Posso contar. Eu já fui assediado. No consultório uma vez por uma mulher. Ela me trancou dentro da sala, você acredita? Quem me salvou foi minha irmã, que falou, gente, essa porta não fica fechada, que é isso?
Eu passei um aperto danado. Já foi bem inusitado. Para não dizer um pouco apavorante também. Mas ela te trancou. Isso. Me trancou dentro da sala. Agora não tem chave mais. Não, as portas são de correio. Já percebi isso. Então a gente aprende com os erros, tá vendo? Inusitada de escola. Escola tem demais, né? Tem. Escola tem muito. A clássica do inglês são as coisas de prova, né? Prova tem sempre uma história engraçada. Então, por exemplo, na escola, às vezes na 7ª ou 8ª série, a gente pedia para completar as frases com preposição. Sim. Né? Então, as preposições mais comuns de inglês são in, on e at. Aí a gente colocava assim, complete with in, on or at. Tinha um monte que completava com or também. Então, isso é uma das coisas engraçadas que eu lembro de prova, assim. E eu dou aula até hoje. Eu comecei a dar aula com 16 anos. Você trabalha numa escola de inglês? Eu trabalho no CCAA. Eu entrei no CCAA quando eu tinha 8 anos de idade. Hoje eu tenho 51, ou seja, façam as contas e estou lá até hoje. É a minha diversão, a minha paixão da aula de inglês. E você consegue horário para isso, hein? Eu consigo. Eu não sou tão mais professor hoje em dia, porque eu não tenho muito tempo, mas eu dou aula ainda 2 vezes por semana. 2 vezes por semana você consegue. Eu tenho 2 turmas, meus aluninhos que eu amo. E qual faixa etária você trabalha? Agora eu estou com adolescentes, com entre 14 e 17 anos. Mas dou aula para adulto. Para criança não muito, mas para adolescente e adulto essa é a faixa etária que você tem mais uma interação. Eu acho que me identifico mentalmente com os adolescentes. Adolescente eu gosto também. É vida, não é? Sim, que é a faixa etária que eu trabalho. Então eu acho que tem uma troca, tem um aprendizado. Não que as outras não tenham, mas a gente tem que ver com quem você se interage melhor. E com os adolescentes. Sim. Adolescente Por mais que as pessoas falem que são difíceis, complicados, inconstantes, eu acho que nós também somos isso. Acho que todas as pessoas percebessem que nós somos uns adolescentes, entenderiam o que eles estão passando. Mas você também é uma pessoa que já viajou um pouquinho. Já, adoro viajar. Conta de uma das viagens que você fez e que aprendizado você trouxe dessa viagem. Eu fiquei 6 meses na Europa uma vez. Eu tirei um semestre sabático por 6 meses. Eu fiquei na Europa durante 6 meses. Fui para trabalhar, acabou que eu não resolvi não trabalhar. Falei, vou torrar meu dinheiro todo aqui na Europa. No dia que acabar, eu volto para o Brasil. E foi isso. Foi uma aventura ótima. Acho que fiz na época certa. Eu já tinha meus 30 e poucos anos. Sim. Andei mochilão. Eu, uma calça jeans, 4 camisetas, um short, um chinelo, um tênis. E viveu bem. Bem demais. Muito, muito bom. Muito bom. Faria de novo? Acho que não. Hoje não, mas a viagem ainda faz parte do que porque aí você começa a ter idade, você já não consegue dormir em qualquer lugar, você já não consegue... Mas chata, né, com alguns detalhes. Isso é mesmo. Mas foi uma época muito boa. Eu fiquei por Portugal um bom tempo, fiquei quase 3 meses em Portugal, fui para Espanha, Itália, agora eu tirei minha cidadania italiana, agora eu sou parcialmente italiano. E agora preciso estrear meu passaporte vermelho. Agora é outro nível, agora, né? Não, passaporte. Nem sou brasileiro mais. Aproveitou o nome e já está querendo. Está se achando um pouco. Mas, os países que eu mais gosto, eu amo Itália. Acho um país, comida boa, sorvete bom, roupa boa, sapato bonito, povo bonito. A temperatura é sempre boa. Pelo menos eu nunca passei muito frio lá, não gosto muito de frio. E Carmine, dentro da sua formação agora como pessoa, qual a importância da família? O que sua família trouxe ou que você trouxe da sua família? Minha mãe era uma mãe muito rígida, uma mãe muito brava. Uhum. Eu acho que as mães da nossa época assim, eram mães mais rígidas, mais bravas. Mas eu acho que ela me criou bacaninha, bem mesmo. Quer saber o que estão bebendo? Eu estou tomando um moca gelado. Delícia. Com leite desnatado, café. Delícia. E sorvete também. O meu eu vou contar, não. Mas você estava perguntando. Família, eu acho que família é tudo. Eu tenho umas irmãs que são bacanas demais da conta. Eu sei que eu não sei, eu conheço uma que é da área da saúde também. A Thelma, minha irmã. Não, elas são assim... impecáveis, elas são muito bacanas. São muito diferentes umas das outras, mas assim, eu sei o tanto que elas gostam de mim, certo? Da forma que elas me tratam, elas são muito preocupadas. Eu não tenho minha mãe e meu pai mais, mas... Você é o mais novo? Eu sou mais novo. Eu sou o que eles chamam de rapa do tacho. Eu tinha uma raiva de quando me chamavam de rapa do tacho.
Mas as minhas irmãs são muito bacanas. Eu sou muito abençoado de ter o time de irmãs, que você tem. Nossa, elas são backup para tudo. E te apoiam, né? São presentes. Para tudo. Todos têm sua vida, lógico, mas são presentes. Ah, peraí que tem uma pergunta ali. Ah, não é pergunta. Vanusa lembra da filha... da filha viajante. A Vânia tem uma filha que viaja muito. Né? A Vânia trabalha com a gente lá na Secretaria de Educação. E a filha dela viaja e mandou um beijo para você. Olha! Tá? Porque tá tendo interação, que gente. Bacana, que bacana. Tá parando um pouquinho aqui, porque a Mafalda vai passando as informações das perguntas. Nós estamos amando isso, viu? Que o Carmine era super animado, vocês viram. Nosso podcast é uma coisa nova. Fazer ao vivo é a primeira vez e a ideia não partiu de nós, partiu do Carmine. Ele falou assim, pode ser. Primeiro eu falei assim, Carmine, você não quer ser meu entrevistado? Não, quero, vou demais, na hora. É ao vivo? É ao vivo? Eu não tinha pensado, mas a gente pode pensar nisso. Não, se for ao vivo vai ser legal. Primeiro ele queria que eu fizesse um roteiro de perguntas. Ele não tem roteiro. Então eu vou contar para todo mundo que não tem roteiro. Eu faço pesquisa sobre os convidados, só para entender o que cada um... Para entender mais a pessoa, o universo da pessoa. Isso, o universo dela, mas as coisas acontecem aqui, é nesse momento, né, com essa interação, com essas falas, né, que esses aprendizados, e a gente vai descobrindo e vai entendendo como é cada um. E as pessoas também vão se identificando, porque todo mundo tem um pouquinho de cada um. Eu acho que se você passa pela vida do outro e não afeta ninguém, então você não passou. Sim, né? sim. E isso é bom, essa construção é boa. Sim. A gente começa a entender a pessoa melhor. Sim. A gente começa a aceitar a pessoa melhor. Às vezes até aceitar a gente mesmo. Né? Porque às vezes fala assim, gente, eu tenho um pouquinho de Carmine. E a gente consegue... Carmine, né? Carmine, a gente consegue perceber, às vezes, até os defeitos da gente nas outras pessoas. Nas outras. Que aí que você começa a fazer... Mas eu sou exatamente desse mesmo jeito, porque eu tô achando esse comportamento ruim. Inadequado, alguma coisa assim, né? Agora eu vou contar para vocês, é só de italiano, viu, gente? Aqui é de frutas vermelhas. Que lindo o drink. Muito, muito bonito. Silvéria não gosta de álcool, eu já ia colocar uma voz pra eles terem. Gente, por horário e nem outro horário eu tomaria álcool. Gente, isso aqui tá uma delícia, você não tem noção. E tá muito bonito o drink. É um drink, é uma bebida maravilhosa. Carmine, você é frequentador de café, porque eu já te encontrei em outro café. Eu amo café. Eu amo café, é minha bebida favorita. E antes de nós começarmos aqui, o Carmine entregou aqui uma coisinha para nós, que eu não ia perguntar nunca, eu não tinha noção, que ele gosta de fazer café, tem prensa, tem alguns equipamentos. Eu vi que tem mil maneiras de preparar o café. Tem prensa, tem com filtro, tem o café italiano, né, que ferve, tem o expresso. Eu faço todos lá em casa, você acredita? Você faz, eu adoro café. Tem até moedor de café, eu compro café em grão. Para poder ter esse processo. Eu tô te falando, eu sou um café lover mesmo. E dos grandes, né? Porque adoro. Você pesquisa. Eu vou falar uma coisa, eu acho que eu bebo tanto café que eu acho que o meu xixi tem cheiro de café. Tem dia que eu tô lá onde eu trabalho, eu falo, gente, é sério, meu xixi tem cheiro de café. Ela fala, mentira, meu filho, vão lá no banheiro comigo, vocês vão ver. Ninguém nunca quis ir. Não quis ir, né? Então eu acho que eles acreditaram em você. Eu acho que você melhor acreditar, porque não vai ter que ir lá para provar. Foi convincente no seu argumento. E tem diferença, já que você já viajou muito? Uma pergunta. Tem um comediante, não vou falar dele, que ele faz eu esqueci como a gente fala agora a palavra, um videozinho, que ele fala que o café de Minas é sempre o melhor que tem. Mas é porque o café de Minas não é só o café. Tem o café e a pessoa que você está tomando café. Que faz a diferença. É o que é o legal. Onde eu trabalho, a gente tem todo dia, às 1h30, 2h, a gente para tomar um cafezinho, é de lei. E é importante. Na verdade, o café é só o veículo da coisa. Não é nem o café que a gente queria, a gente quer aquele momento só para conversar. Aquele momento de compartilhar. Porque em Minas, realmente, quando você chega na casa de alguém em Minas, você fala, vamos tomar um café. E nunca é um café. É um café, é um pão de queijo, é um bolo, é uma broa. Se você não toma café, tem um chá. Se você não toma chá, tem um suco. Por exemplo, você está tomando um café e não é um café, e é um café. Nós somos um café, nós somos um café, né? É o momento, não é nem o drink. Eu amo o drink. É o momento, é o espaço. A cafeína me mantém andando durante o dia. Eu nem sei se você precisaria disso, mas tudo bem. A gente podia fazer um teste um dia e te deixar. Mas eu amo. É uma bebida que eu não sei ficar sem, não. Mesmo na Itália, que tem, fala muito de sabores. Café delicioso. O café de lá é bom. Delicioso. E eu não consigo achar um café. Onde eu tomei um café que eu achei ruim?
O café é sempre bom, gente. Mesmo quando é ruim, é bom. Melhor ter o café do que não. E às vezes a gente fala, você toma o café, nossa, estava péssimo, eu tomei mesmo assim, eu precisava desse café. Nós temos uma amiga lá na secretaria, que é a Titina, que ela fala isso, amo café, não estou bem, vou tomar café, estou alegre, vou tomar café. Não tem nada para fazer, vamos tomar um café? Pelo menos você está tomando café. Gente, não está dando nada certo, vamos tomar café? Então, acho que o café é esse momento, vamos parar, é uma pausa para a gente... Né? Até dá uma respirada, né? Enquanto você está respirando, tomando esse café, porque o cheiro do café é maravilhoso. Apesar das pessoas falarem, eu vou ter que contar, eu não tomo café, gente. Não aprendi a tomar café. Eu acho que o café também é um processo. Eu comecei a tomar café também bem mais velho. Eu acho que na adolescência eu não gostava de café. Quando eu fiz faculdade, eu acho que eu não tinha o hábito de tomar café. Acho que comecei a tomar café quando tive que começar a trabalhar e ficar o dia inteiro acordado mesmo. Eu era aquele que almoçava e tirava sonequinha na parte da tarde. Eu tô nesse processo. Inveja. Eu tô nesse processo. Que inveja. Mas eu aprendi a ter sobremesas, a ter drinks, a ter bebidas que tenham café. Então, isso é muito gostoso. Eu gosto dessa parte. Mas o café puro eu não aprendi ainda. Mas pode ser que seja um início, já que eu estou na cafeteria, que é um espaço... Começa a tomar café bom. Né? Eu já vou começar bem, né? Porque às vezes a gente tem aqueles cafés que a gente às vezes compra no supermercado, na prateleira mais de baixo possível, que a metade é folha. Sim. Então você não está tomando café, você está tomando uma mistura que tem gosto de café. Né? Dica, sempre pega o café que está mais acima da prateleira. São os melhores. São os melhores. Quanto mais da sua visão para cima. Da visão para baixo. Não perca seu tempo com isso. Ainda mais tome eles também. Se eu for na sua casa sem me servir esse café, eu vou tomar dele. Eu vou fazer aquela cara, não, que café ruim. Mas tomei o café mesmo assim. Tem até o meme que deu o cara fazendo a cara, não, que café ruim, tomando do mesmo jeito. E Carmine, a gente falou um pouquinho sobre sua família, você falou da importância das suas irmãs. Sim. Né? Então, é sinal que vocês convivem muito. Não quanto eu gostaria. Sim, eu acho que elas queriam que eu convivesse mais. Mas tem um relacionamento muito estreito. Não às vezes, as pessoas acham que o relacionamento ser estreito tem que estar presente. Grudado o dia inteiro. Mas vocês têm uma ligação muito grande. Temos demais. São 4 mulheres e um homem. Mas você fala mais das mulheres. Sim. Mas o meu irmão também é muito bacana. O meu irmão é sistemático no penúltimo. Pensa num homem bravo e sistemático. Mas ele é a pessoa que eu sei que sempre que eu precisei dele, ele esteve para mim. Entendeu? Prefiro não ficar molando muito, porque eu sou muito independente, assim, mas eu sei que posso contar com ele sempre. Então você sempre passa essa ideia do cuidado. Sua família tem um cuidado muito grande. E você fui mais também. Novo, né? Eu acho que eu fui meio animado por eles, entendeu? Então não foi só pai e mãe, né? Os irmãos também. Apanhei também de todos, eu acho. Mas nem por isso parei de amá-los, né? Sim, não foi por aí. Você sabia o que você aprontava, né? Sim. Essa semana eu até estava falando, eu parei de apanhar quando eu descobri que minha mãe não dava conta de subir na antena de televisão. Aí eu subia na antena de televisão, ficava umas 2, 3 horas, até minha mãe acalmar. Pra poder descer. Eu não sei se minha mãe teria essa paciência. Só sorte que sua mãe também não jogava de vez em quando ela lembrava mais tarde, sabe? Depois que eu tinha descido, esse que era o problema. Você achava que tinha esquecido? Que eu achei que ela tinha esquecido, ela tinha guardado esse rancor. Vamos para um joguinho de palavras agora? Eu gosto dessa parte também. Eu falo uma palavra e você diz o que te remete, o que significa para você. Não sei se pode ser numa palavra ou numa frase, como você achar melhor. Você perguntas ou eu vou ter que relacionar a palavra? Não. Fica à vontade. Tá, à vontade. Eu vou começar primeiro, ou pode ser um significado ou o que traz para você. Família. O que eu penso aqui de família? Segurança. Viagem. Uma paixão. Tem algum lugar que você... Agora é uma pergunta que eu não posso deixar, não vai voltar. Tem. Que eu volto sempre, Disneylândia. Você acredita? Você sempre volta? Sempre. Depois eu conheci a Disney, eu já era velho. Então não era. Não era velho. Já era. Não era, treinando aqui. Já não era tão novinho assim, não. Já fui lá já acima dos meus 30. E me emocionei. E sempre tem oportunidade para eu vou. E vira criança. Sim, é emocionante quando você conquista algo que assim, parece que está muito longe de você. Então você já voltou lá algumas vezes? Já voltei e vou voltar mais ainda. E onde você não foi ainda e gostaria? Eu tenho muita vontade de ir no Havaí. É um lugar que ainda eu quero ir. Eu quero muito para o Havaí. É Estados Unidos também, mas é muito longe, né? Da costa, assim. E é outra cultura. É outra cultura. Um monte de vontade no Havaí. É um lugar que ainda eu quero ir. Um lugar que você foi que falaram assim, foi bom, mas não volto, não. Argentina. Ah, é? Para mim, obrigado. Não quero ir lá mais, não.
Pertinho aqui do lado. Não, se for de graça, assim, aí é diferente. Não me atrapalhar em nada, eu vou. Mas assim, eu pagando, gastando, acho que eu não vou lá, não. Não vai. Eu tive uma experiência péssima lá. Mas, enfim. Eu fui conhecer a Argentina, tava tendo greve de lixeiro. Meu Deus. Então vocês imaginam como que tava Buenos Aires. Eu tô aqui pensando, acho que é a primeira vez que eu ouço falar que o lixeiro tá fazendo greve. Pensa isso, aí tem, por exemplo, um lugar que todo mundo vai lá, que é a Casa Rosada, para tirar foto. Não tinha jeito de tirar foto, porque tinha montanha de lixo na porta da casa. Acho que eles fizeram alguma forma de protesto, alguma coisa, eles estavam colocando o lixo ali. Então não foi uma coisa uma experiência muito bacana, assim, não. Para mim, eu pulo, não volto lá mais, não. É a música. O que eu gosto de música? Qual que é a música? Isso não é da música para você? Música me traz alegria. É a minha terapia, assim. Eu tenho um playlist que é para chorar, tenho playlist para ficar animado, tenho playlist para arrumar a casa. Você que arruma sua casa? Eu arrumo. Não, vou dar crédito para a Gil também, que me ajuda na segunda-feira. Mas eu gosto de cuidar de casa. Você gosta, você faz bem. Eu descobri que eu sou bem do empregado doméstico mesmo. Empregado doméstico é ótimo. Lavo roupa, passo, animado, dobro, guardo. Tem meus auxiliares, né? Tem um robozinho para me ajudar na aspirar. Tem um aspirador de pó portátil na mão o tempo inteiro. Mas isso, você falou de família, isso a gente acaba pagando língua. Eu criticava minha mãe, que minha mãe vivia com um paninho na mão, limpando o tempo inteiro. Eu vivo com um aspirador de pó. Você só trocou, não fez um paninho, você atualizou. Mais moderno, atualizei. E traz esse robozinho. Os encontros de família, como é essa experiência, quando vocês têm a oportunidade de estarem todos juntos? A minha família se reúne muito, eles têm sempre uma programação. Minhas irmãs, elas estão sempre fazendo alguma coisa juntas. A gente passa sempre Natal, Réveillon junto. E eu tenho 11 sobrinhos, e 16 sobrinhos netos. E aí tem aniversário, tem a batizada, tem a formatura, tem a primeira Eucaristia. Então você fez todo o processo. Eu não consigo participar de todos, eu não sei como é que minhas irmãs dão conta. Né? Tem uma galera que está em tudo, mas eles têm uma programação intensa. Intensa. E é sempre muito divertido. Eu não vou mais porque eu sou velho, bem mal-humorado. E aí eu sempre fico brincando que eu tenho uma síndrome que chama AGP. Você já ouviu falar? Não, tem também. É uma condição psicológica que chama antipatia geral de pessoas. Então, de vez em quando, me ataca isso. Tipo assim, eu não quero ver ninguém. Tipo assim, você gosta tanto do fulano. Eu amo o fulano, mas não quero ver ele hoje de jeito nenhum. Pra mim, ele pode ficar na casa dele, ela pode ficar aqui todo E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Amanhã, às vezes, eu vou querer ficar colado com ele. Mas hoje eu tô querendo não é isso mesmo. Tô com preguiça até de mim hoje. Vou dormir pra ver se passa esse dia. Eu quero, antes da gente ir para o finalzinho, nós já estamos finalizando. Já passou rápido. Já, passa rápido. Eu queria que você falasse sobre a DTM e que cuidados em que momento a pessoa precisa procurar um profissional, porque e eu sei que também você faz um outro processo que está relacionado à estética facial. Então eu queria que você falasse sobre essas duas coisas antes da gente ir para o final. A DTM, é difícil da pessoa descobrir que ela tem DTM. Geralmente o dentista que vai ter que relacionar isso a DTM com bruxismo. As pessoas às vezes notam que estão apertando os dentes, mas parte daquela percepção que você tinha. Fala que você rangia os dentes, você achava que era só de noite. Sim, eu sempre falo, como que você sabe que você está rangindo de noite? Você está dormindo. Você está vendo a consequência desse apertamento. Então eu vi ou às vezes uma dor, ou um dente quebrado, ou às vezes sensibilidade demais nos dentes, ou às vezes aparece muito paciente que às vezes já passou por um monte de dentista que estava com dor de dente, abriu o dente, fez canal, a dor continuou. Quando a pessoa tem dor de cabeça, que já passou por neurologista, já passou por um monte de médico, não consegue descobrir por que tem essa dor de cabeça, às vezes esse paciente é referido, né, para dentista, para a gente identificar que essa dor, às vezes, de uma força do hábito mesmo, de ficar apertando os dentes, porque a região do côndilo, onde é inserida a mandíbula, é uma região muito vascularizada, muito inervada. Então, essa região ficando inflamada, ela pode afetar até o equilíbrio da pessoa, até a visão da pessoa, a audição da pessoa. Sim, porque quando eu procurei, eu estava sentindo dor de ouvido e dor de dente. E não achava o que era. Aí a minha primeira opção foi pro dentista. Todo mundo falou, mas você não está sentindo dor de ouvido? Você, sim, tá doendo o ouvido, vou no dentista. Se não resolver, é o ouvido. E não era, hein? Não sei se felizmente ou infelizmente, resolveu. E no meu caso, quando eu quebrei raiz, só fazendo o exame mais apurado. Sim.
E o Carmen já sabe que eu sou meio ansiosa, ela falou assim, daqui um mês você volta se não passar. Eu falei, daqui um mês você vai fazer o quê? Não sei se você lembra. Não, eu vou passar para você fazer uma ressonância, não foi isso? Eu falei, não, quer fazer Você chegou a fazer ressonância? Lógico, fiz, foi. E não era um problema ainda? Não, quando fez ressonância, ele descobriu que era a raiz que estava quebrada. Não tinha nada na coroa do dente, era a raiz que era muito pior. Não é pior porque teve que arrancar o dente. Você imagina, Silvéria, que é o músculo mais forte, que tem mais força, que são os dois masseter. Então a pessoa consegue imprimir muita força num dente. Para quebrar a raiz. É muita força. E se eu não me engano, para quebrar um dente rígido, são 150 newtons de força. É muita força. Pra você ter noção, a nossa mão consegue fazer 20 newtons. Nossa. 150 quebra um dente. Você imagina a força que você fez. Você teve que fazer uma força maior de 150 newtons para quebrar um dente. Na raiz ainda, né? Que é mais complicado. E agora você vai falar da questão da estética facial, que é um trabalho que você faz para fechar. Eu trabalho com harmonização já há uns 12 anos, né? A harmonização é uma especialização na área odontológica que envolve um monte de procedimento. Entre eles, botox, fazer os preenchimentos, bioestimulador de colágeno, que é uma tendência. Agora, os exossomos, que são substâncias que são colocadas na pele para dar mais vitalidade para a pele e a gente ter essa pele bonita por mais anos. Silvéria precisa, gente. Olha essa mulher. Zero Graças vulva. A Deus, gente. Que genética boa. Muito, muito boa. Tem que agradecer. Joelhar no milho todo dia antes de dormir. Gente, como nós estamos indo para os minutos finais, e eu sempre peço para o convidado deixar uma mensagem. Você me apertou demais. Essa foi mais difícil? Demais. Eu não sou muito dessas mas coisas é aquilo que... Não precisa ser bonitinho, não. Né? Pode ser aquilo que você acha que é importante, que você está sentindo, ou alguma informação. A gente falou de tantas coisas boas Eu aqui. acho que a pessoa tem que ser ela. Quanto mais a pessoa consegue ser ela mesma, mais feliz ela vai ser. Não é isso? Verdade. Inclusive, nós já falamos disso. Já, né? Apesar de eu ficar no eu pergunto, eu respondo, eu chego à conclusão. Se ela autoriza a conclusão, eu acho que foi ela que falou. Tá. Então, essa fala do Carmen, tá vendo? Tô acertando, gente. Ela é muito importante. Só que é difícil a gente entender. É difícil, porque às vezes a gente nem aceita a gente mesmo. Nós não temos aceitação. E aí você passar do aceitar pro gostar, pro amar você mesmo, é um processo muito grande. Porque e quanto mais rápido a pessoa chega nisso, mais feliz ela será. Então, essa fala dele é importante, eu quero fechar com ela, que vocês possam realmente se gostar, se amar e aceitar quem vocês são, porque a nossa tendência realmente é querer agradar os outros. Nós não queremos, não valorizamos o nosso querer, a gente quer que as outras pessoas nos aceitem, que nós sejamos, né, muito bem acolhidos, mas a primeira pessoa que tem que se acolher somos nós mesmos, tá? E agradeço você por ter vindo, por ter aceitado. Sempre que você me chamar, eu vou estar aqui com o maior prazer. Eu acho que renderia vários outros momentos. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa pessoa maravilhosa. Né? Ele é muito extrovertido, eu até falei para ele, olha, o horário, contenha-se, né? Só fale coisas... 40 minutos antes. Super ansioso, não sei, ele também deve ter bruxismo, ele tem, já me contou. Eu não quis nem contar as histórias que eu sei dele de bruxismo, porque eu quero manter a imagem dele do jeito que está. Mas isso aí depois eu conto só para uma fala. A gente fala, tem que dar dinheiro, não dá intimidade, não, dá dinheiro que é melhor. Tá? E eu agradeço mais uma vez, nós estarmos juntos, hoje de novo unha, o Senatinha unha, gente. Grão café. E Mafalda, e hoje nós temos o nosso assessor especial, que é o B, que está aí hoje conosco novamente. Hoje o B está mais caladinho, mas, como sempre, maravilhoso. Muito obrigada por vocês terem nos assistido. Espero que tenham gostado e que em breve a gente tenha ousadia de fazer novamente uma live, que foi um convite. Você vê, a gente convida o convidado e ele determina como. Mas foi maravilhoso. Nós estávamos ansiosas, como sempre ficamos. Todo convidado parece que é a primeira vez. Não foi por conta disso que a gente é ansioso, ansioso, ponto. A gente ficou um pouquinho mais. Ponto. Rolou uma live durante a ansiedade. Sim, e foi bom, tá, gente? Muito obrigada. Até o próximo Araxá Entre Cafés. Tchauzinho. Tchau. Como é que foi, Mafalda? Mafalda, e aí?